Eu acho que o humor ele tem a obrigação de desacralizar tudo. Porque se uma coisa, se você dizer não pode mexer com isso, vira regra, a regra vira lei, a lei vira sagrado e o sagrado é intocável. E aí esse sagrado te engole, é um monstro que te engole. O humor ele tá o tempo inteiro não deixando nada ser sagrado. Bem-vindo, bem-vinda ao Fé na Sua Fé, uma iniciativa do Instituto Galileia, em parceria com o Departamento de Religião da Universidade de Baylor e o Seminário de Teologia da Universidade de Princeton. Uma série, um ciclo de conversas a respeito de religião, espiritualidade, fé, ausência da fé, democracia, liberdade, futuro e futuro do Brasil. E hoje eu converso com Fábio Porchat. Olha aí, tudo bem? Bem demais. Olha sim, obrigado por estar aqui, obrigado por ter me recebido. Alegria receber você. Boa. Fábio Porchat é ator, roteirista, apresentador, criador, fundador de uma das mais relevantes plataformas de humor das mídias brasileiras, o Porta dos Fundos. Corajoso. Corajoso porque faz piada com religião. Mas a piada, quando suscita reflexão e é honesta, faz acontecer isso aí, uma risada. E uma risada honesta pode ser uma epifania. Então, se prepare para rir, mas lembre-se que para rir de si mesmo tem que ter coragem. Então vamos lá, vamos nessa conversa. Eu convido você para essa conversa com Fábio Porchat. Bem-vindo, prazer imenso, imenso, imenso ter você aqui. Não, eu fico feliz de verdade. E falar Peço sobre perdão tudo pelas isso minhas aí. roupas, mas vamos nessa. Não, estamos bem, estamos bem. Você falou uma coisa interessante, O quê? você falou assim, ele é corajoso. E nunca na minha vida eu escrevi nada para ser corajoso. Tudo que eu escrevi é para ser engraçado. O que me tornou corajoso foi quando começaram a me atacar. Porque eu não escrevi um negócio, agora você vai ver, vou falar um negócio. Não, eu escrevi um negócio que eu achava hilário, queria contar para as pessoas riam também, e eu falei, vou lançar para as pessoas rirem. E as pessoas riam. Mas quando algumas pessoas começaram a atacar, quando jogaram uma bomba no Porta dos Fundos, Sim. de repente nos alçou um posto de corajoso, que volta e meia alguém fala, mas vocês não são corajosos de falar de Jesus? Fala aí de Maomé. E eu sempre penso, não sou corajoso de falar de Jesus, eu não falei de Nem Jesus. para falar de Maomé. Nem falar muito mesmo de Maomé. Eu só falei, eu falo de Jesus como eu falo da minha mulher, como eu falo da minha mãe, como eu falo da minha família, como eu falo dos meus amigos, como eu falo da situação que eu vivo. Eu falo de coisas que me fazem rir, que eu acho que tudo pode ser engraçado. Dá para tirar piada e risada de qualquer situação, mesmo das piores, dá para rir. O Chico Anísio falava isso, né? A comédia de hoje é a tragédia de ontem. Então, ontem foi um horror, hoje a gente já consegue rir disso. E, inclusive, eu acho que a comédia faz com que a gente supere traumas, supere problemas. Cada um do seu jeito. Tem gente que quer rir daquilo para superar e tem gente que se rir daquilo acha um absurdo. Eu sempre cito uma história que eu gosto muito de um vídeo que viralizou, que é de um sobrevivente do Holocausto. Digamos que o Holocausto é uma das piores coisas que aconteceram na história. Tragédias e horrores. Moderna e tal. E ele, um senhorzinho, assim, ele já tem 90 e vral, ele foi com os filhos, os netos e os bisnetos na frente de campos de concentração dançar a Will Survive. E ele ficava dançando. First I was afraid, I was petrified. E aquilo é lindo, aquilo é demais. Primeiro que ele tá rindo da situação mais trágica da vida de um ser humano, da vida dele, mas ao mesmo tempo vitorioso, porque, quer dizer, ele sobreviveu e aquele troço horripilante ficou para trás. Mas eu tenho certeza que muitos sobreviventes do Holocausto vão olhar e falar assim, que desrespeito. Poxa vida, eu tenho parentes que morreram ali, eu tenho histórias horríveis que aconteceram ali, e eu concordo também com essas pessoas. Só que cada um supera de um jeito. Cada um encara o seu drama, o seu problema, a sua tragédia de um jeito. Tem gente que precisa rir disso para superar. Tem gente que não consegue rir disso. E tem gente que só consegue superar rindo disso. É isso? Tem gente que precisa entrar no sofrimento pelo lado do humor, rir da situação, rir de si mesmo. Por isso que a gente precisa deixar as pessoas rirem de qualquer coisa. Lembra que nós falamos daquela história dos dois contando piada do Holocausto?
Essa é uma... E aí, então, Deus aparece dizendo, como assim vocês estão fazendo piada do Holocausto? E um deles diz, você não vai entender se eu não estava lá. Então, essa maneira de tratar a tragédia, a dor, o absurdo da vida, você precisa ter coragem para tratar desse jeito. Eu acho, pelo menos. Mas assim, quando você diz, eu não sou corajoso porque eu não fiz nada para ser corajoso, eu fiz para fazer rir. Mas quando você escolhe rir do Holocausto, quando você escolhe rir de Jesus, rir da figura de Deus, os caras jogaram uma bomba no Porta dos Fundos, os caras entraram no Charlie Hebdo e metralharam todo mundo. Então, como você lida, o que você enxerga disso? Por que tem gente que mata porque você fez piada com Jesus? Onde mexe no ser humano essa fazer graça com o sagrado, é isso? O humor ele é tão poderoso e que ele é mais forte do que um xingamento. Se eu xingo você, eu falo assim, você é burro, você vai se ofender e tal. Agora, se eu começar a falar assim, nossa, ele é inteligente pra caramba, super inteligente, nossa, como ele é inteligente, você vai ficar bravo. Ironia. A ironia, a ridicularização, ela mexe mais com o nosso ego do que uma briga, um xingamento. Eu sinto que quanto mais bravas as pessoas ficam, menos certas elas estão daquilo que elas acreditam. Sim. Eu sempre digo, se foi um cara no Brasil escrevendo uma piada sobre Deus que te fez brigar e defender, é porque você não está com total certeza daquilo que você acredita, porque supostamente isso nem tocaria. Se a gente está falando de uma coisa que é a maior coisa do mundo, Deus é o cara que toma conta de tudo, que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece, e aí você tá assim, deixa com Deus o problema. Muita gente fala assim, quando você morrer, você vai acertar as contas com Deus. Eu falo, exatamente. Quando eu morrer, deixa que eu resolvo. E você tem conta para acertar com Deus, você acha? Eu acho que nenhuma. Nenhuma? Eu hoje entraria no céu felizão. Entraria no céu ainda falando, Deus, depois tá me devendo os negócios ainda. Porque o De Niro disse isso, né? Se Deus existe, ele tem muito a explicar. Isso com toda certeza. Mas eu tenho uma teoria de que não existe o inferno. Não? Não. Para quem é religioso, né? Eu acho que só existe o céu. Porque tudo aquilo que você fez na Terra, do pior possível, Deus sabe por que você fez e o que te levou a fazer aquilo. Quais foram todas as suas dores e os seus percalços que te levaram a fazer a pior coisa possível. Deus sabe disso e Deus entende isso. E por isso mesmo ele não vai te mandar para o inferno. Ele só pode te mandar para o céu. Talvez a outra pessoa não entenda. Talvez você não entenda por que eu fui tão horrível. Talvez nem a própria pessoa que fez entenda. A própria pessoa não compreende, mas Deus sabe. E se Deus sabe, ele te perdoa. Mas tu não é ateu? Eu estou tentando dizer para vocês que acreditam. Então é interessante isso. De onde veio essa sua relação com Deus, com o inferno, com o céu? É porque você observa a cultura brasileira e isso mobiliza. Veio do seu berço, da sua casa. Aliás, o primeiro episódio do Porta dos Fundos que eu vi foi o Arca de Noé. Mas Deus falou de Jair e tal. Por que ele não falou urso, vai para a arca e tal? Por que tem que mexer na religião tanto? Por que te mobiliza tanto? De onde veio isso? Tem uma outra coisa antes para dizer. Não é que eu só faço piada com religião. Não, mas faz bastante. 300... Não tanto, pouco. Eu já fiz mais piada de casal do que de religião, já fiz mais piada de pum que religião, já fiz mais piada com tantos outros assuntos. É que religião é uma dos assuntos que eu gosto. É o que me chega, né? Talvez. O que me mobiliza. Exatamente. Talvez o pum não te mobilize tanto. Mas a religião chegue. Mas eu faço piada de todos os tipos. Me interessa muito a religião, mas aí meio sociologicamente falando, porque eu acho muito interessante você acreditar num troço que você não vê, que você não sabe se existe, que é apenas a sua fé que está te dizendo que aquilo existe, e você guia a sua vida inteira por aquilo. Você deixa de fazer coisas, faz outras, faz coisas terríveis para outras pessoas, faz coisas adoráveis para outras pessoas, em nome de um negócio
que você, se te apertar no fundinho, você vai dizer, bom, saber eu não sei, mas eu acredito que sim, né? A fé é acreditar. Né? A fé não tem nada a ver com saber, tem a ver com acreditar. Eu acredito, eu sinto e, portanto, acredito. E isso me interessa muito. Como é que você guia a sua vida baseada num troço que ninguém sabe exatamente, que inclusive quem acredita briga entre si. As pessoas falam, você não acredita em Deus? Eu falei assim, primeiro faz o seguinte, decide aí qual é o Deus de vocês, assim que todo mundo chegar num consenso, eu vou acreditar no mesmo. Mas vocês têm que chegar num consenso. Aí vai demorar. Aí, amigo, porque não é que assim, o judeu briga com o católico, não. Os católicos brigam com os católicos, os evangélicos brigam com os evangélicos, tem um evangélico que não acredita no outro, não foi assim. Aí vem o Mormon, aí tem o testemunho de Jeová. Tem um negócio, para falar dos cristãos, só para falar dos cristãos, assim, se nem vocês se entendem, eu vou lá meter nisso aí, eu vou ficar quieto no meu canto e vocês se decidam. O problema para mim é que, às vezes, vocês se decidindo interferem na minha vida, que não quero nem saber nada com isso. E esse que eu acho o grande problema. Deixa a gente ter a nossa vida, deixa eu viver a vida que eu quero viver. É isso que eu falo, deixa que eu acerto as contas com Deus. Não tem o tal do livre-arbítrio? Eu acho o livre-arbítrio muito, muito malandrinho. Que é assim, não, Deus deixa você fazer o que você quiser fazer. Mas se não fizer o que ele quiser, vai pro inferno. Bom, então não é livre-arbítrio o inferno. Livre-arbítrio é eu poder fazer o que eu quiser e viver da minha vida aqui. Se ele disser, se você pegar nessa... Você pode pegar na mesa, mas eu vou te matar com um tiro na cabeça. Bom, então eu não posso pegar na mesa. Se você vai me dar um tiro na cabeça, pode, claro que pode. Quando você quiser, você toca. Se eu tocar, você me dá um tiro? Vou dar um tiro. Então é mentira o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, mas tem que seguir essas regras aqui, se você não rezar, se você não fizer isso, de acordo com essas religiões. Por isso que é muito diferente o que eu acredito, o que eu vejo que, por exemplo, a gente usar Jesus, que o Brasil mais tá ali dentro, né? Eu acho muito diferente aquilo que eu vejo que Jesus supostamente falou com o que as pessoas fazem com aquilo que elas entendem que ele disse. É o famoso Jesus é um cara legal, o fã-clube é que estraga, né? Jesus era um iconoclasta, Jesus era um cara crítico, ele vivia incomodando os religiosos, então ele está mais para esse lado aí que você falou, da liberdade, do questionamento, da dúvida, total, da pergunta. Por que a religião, então, se torna tão impositiva e tão verticalizada? Você acha isso, que a religião é isso? Tipo, deixa eu viver minha vida, então, deixa eu ir para o inferno se eu quiser, mais ou menos isso? Te incomoda o religioso ou a religião impositiva? O que me incomoda é a religião impedir avanços da sociedade, impedir avanços tecnológicos, impedir avanços de debate. Se a gente vai conversar sobre aborto, eu acho super pertinente uma pessoa que fala assim, mas é uma vida. Vamos falar sobre isso. Agora, Deus não quer que você... Isso não é uma conversa. Porque o que você acredita, o que eu acredito, não pode ser estabelecer uma lei para todo mundo. Agora, é uma vida. Vamos falar sobre a importância de uma vida na barriga de uma... isso eu acho super pertinente. A gente pode chegar à conclusão de que não, uma vida precisa ser protegida desde o feto até... acho super argumento e acho que a gente pode ter gente a favor, contra e tal. Agora, para mim, não tem lógica que a religião guie quem não acredite naquela religião. É como se amanhã todos virassem da Umbanda... como é que é isso? Aí eu ia ter que receber passe de alguém obrigatoriamente. Imagina se agora na rua, não, agora você vai ter que, teu filho vai ter que vir aqui, a gente vai ter que dar um banho de pipoca. A mulher podia falar, não quero meu filho, não, mas vai ser isso. No fim das contas, é uma imposição que acontece na sociedade. Só de batizar uma pessoa já é uma imposição, que ela não tem nem idade para dizer se ela quer ser batizada ou não. Eu acho que a gente deveria ser batizado quando a gente completasse, quando tivesse algum tipo de consciência do que aquilo significa. E é muito curioso, porque ao mesmo tempo, minha avó é católica, vai à missa e tal, e aí um dia eu falei para ela, vó, se eu tiver filho, eu não vou batizar meu filho. Nossa Senhora! Como não vai batizar seu filho? Eu falei, mas por que eu vou jogar água na testa? Deixa quando ele tiver 18, ele decide o que ele quer fazer. Não, se ele morre antes... Morre pagão. Eu falei, mas se ele morrer antes vai ser uma cagada violenta pra todo mundo. Porque não era pra ele morrer antes. A tendência é que eu queria que ele morresse com 90, depois que eu tivesse morrido. Se ele morrer antes, eu acho que ser batizado é o menor dos problemas que a gente vai enfrentar. Acho que vai ser um problema tão que vai
bater em todo. Então tem esse lugar muito esquisito que a religião isso que ela impõe de alguma forma. E quando a gente fala religião, na verdade, a gente está falando de gente religiosa, né? Eu acho que esse que é o mais perigoso, porque o ser humano é perigoso. Mesmo quando não tem religião e não... Lógico. Porque, assim, as matanças da história não aconteceram só em nome de Deus e da religião. Não. Mas você estava falando, me ocorre... Mas também aconteceram. Mas também, claro. Mas você estava falando, me ocorre dizer que quem defende uma religião impositiva defende, evidentemente, a sua religião, né? Não a do outro. Exato. Né? A inteligência do Estado laico é justamente essa. Olha, se cada um quiser impor a sua religião, vai ter conflito, vai ter guerra, vai ter matança. Então vamos fazer o seguinte, deixa a religião de fora disso, vamos fazer um pacto social sem o argumento religioso, vamos discutir sociedade sem usar texto sagrado, porque o que é sagrado para você não é sagrado para mim e vice-versa. Essa foi a inteligência da modernidade. Agora, qual é o lugar, então, da religião no espaço público? Qual é o papel da religião na construção de sociedade? Qual é a importância da fé religiosa no Brasil de hoje, por exemplo? O que você acha? Eu acho que isso vem desde sempre, né? Assim, no fim das contas, o ser humano lida muito mal com a morte. Apesar de ser uma certeza na vida de todo mundo, apesar de ser uma coisa que acontece há milhares de anos, com todos os nossos antepassados até hoje, a gente nunca está preparado para a morte, nem para a nossa, nem para dos outros. E eu tenho essa teoria de que, na verdade, depois do medo da morte, que é um medo que todo mundo tem, todo ser humano tem, o principal medo o tempo inteiro, a gente nasce já pensando, bom, eu posso morrer a qualquer momento. Eu acho que o maior medo depois da morte é o medo da injustiça. Seja lá o que isso queira dizer para você. Mas, para você eu digo para qualquer pessoa, né? O ser humano, ele lida muito mal com o que ele considera injusto. E eu acho que uma religião é a tentativa de dizer que haverá uma justiça de algum nível em algum momento, fica tranquilo. Em algum lugar. Porque o cara pensa assim, pô, eu tô aqui, trabalhando, lutando pelo meu dinheiro, sustentando minha família, tô aqui, minha mulher, meu marido, filho, a gente tá levando uma vida direitinho. Aí vem um cara e rouba tudo que é nosso. E o cara sai impune. E a gente começa do zero, aí eu perco minha mulher por causa disso, aí meu filho vai pra droga, puxa vida, e o cara que roubou tá benzão, tá se dando bem, tá comendo todo mundo, tá com dinheiro, tá dando risada, tá viajando, vivendo até... Porra, como é que pode? Por que, meu Deus? E vai ficar por isso mesmo? E aí alguém fala pra ele assim, fica tranquilo, aqui na Terra é assim, mas a vida eterna... Esse cara vai se ferrar e você vai se dar bem. Então, minimamente, eu te dou um conforto do tipo, eu sei que tá uma cagada, mas vai ser consertado lá na frente. Como? Não, isso aí é Deus, aí Deus vai fazer, vai resolver. Então, eu sinto que a religião funciona como uma espécie de moderador de desespero humano. Eu preciso que você me diga que vai dar tudo bem, que vai dar tudo certo. Que esse cara que está sendo evidentemente uma pessoa ruim para mim, para a sociedade, para as pessoas, não vai se dar bem, como ele está se dando. E eu que sou muito legal, que faço tudo e tô me ferrando, eu vou ser recompensado de algum jeito. Não é possível que a vida seja só aqui. E a maior tristeza que é. A gente tem que aproveitar e tem que olhar, porque essa é a única coisa que a gente tem, é isso que a gente está vivendo agora. E é um horror. Agora, é menos horrível do que era há 100 anos. Que era menos horrível do que 100 anos atrás. De um jeito torto, a gente está melhorando. É que é muito difícil falar que está melhorando com tantas mulheres sendo abusadas por minuto, tantos negros sendo assassinados. Então é quase tipo, Fábio, pelo amor de Deus, não pira. Mas realmente, se você há 150 anos falasse para um rapaz negro, olha, um dia a escravidão vai acabar, ele ia rir da sua cara. Você fala, não, um dia vai ter um presidente americano preto. Você fala, você é doente, você é louco, É isso, as coisas vão evoluindo, mas elas não vão evoluindo porque Deus quis, elas estão evoluindo porque a gente quis, porque a gente olha um para o outro, porque a gente faz acontecer.
Acho que bondade, não importa se você está sendo acuado para fazer uma bondade ou não, bondade é bondade, tá tudo certo. Mas você fazer uma bondade porque você quer um lugar no céu, eu acho triste. Você só é uma pessoa legal porque você tem medo de ir pro inferno? Não, você tem que ser legal porque é bom pro outro, é bom pra gente. É bom pra todo mundo você ser legal. É bom pra todo mundo você ajudar quem tá do seu lado. Ou você tem que fazer uma bondade porque você é bom. Sim, Você claro. tem que fazer uma bondade como expressão do que você é. Perfeito. Mas o por que isso... Jesus fala, que a árvore boa dá fruto bom, a árvore ruim dá fruto ruim. Então, Quer dizer, a gente tem que evitar... expressão de natureza. Eu acho que a gente tem que evitar que as árvores ruins aconteçam. E o que mais tem é a árvore ruim sendo ruim, o que a sociedade está fazendo ela se tornar essa árvore ruim. Se você não rega a árvore, ela fica mal. Se você não dá de comer para a árvore, ela fica ruim. Se você não dá sol para a árvore, ela fica ruim. Se você não conversa com a árvore, ela fica ruim. Assim é a pessoa. Se o Estado não provê, se você que está do lado dela também não presta atenção nela, se essa pessoa está rodeada de gente que está fazendo mal para ela, essa árvore vai apodrecer. E árvore podre dá fruto podre. E o que eu sinto é que, como ser humano e como comunidade, a gente desenvolve comunidade para a gente conseguir sobreviver. A comunidade Brasil, a comunidade São Paulo, a comunidade Cidade de São Paulo, a comunidade Bairro do Itaim, a comunidade Família, Porchat, porque a gente precisa se juntar. A gente vai se identificando como brasileiros, somos um grupo só, pô. Se tiver uma guerra contra o Brasil, somos brasileiros. Mas não está tendo guerra com o Brasil, então a gente é brasileiro, mas você vota nele, eu voto naquele, começa a se dividir, e o cara de Porto Alegre quer uma coisa, o cara de João Pessoa quer outra. Opa, eu vou proteger o meu Rio de Janeiro aqui, onde eu vivo. Então a gente vai se fechando em umas comunidades para conseguir dar certo. Só que a gente começou a abandonar as nossas comunidades. As grandes comunidades. E as pequenas também. A gente foi se atomizando e individualizando. Aí a gente foi ficando em não comunidades, porque hoje o que a gente mais ouve é a mãe, o pai falando, pô, meu filho fica só no videogame, fica só no computador. Aí o pai falando isso no celular, meu filho também. Todo mundo tá indo sozinho pro seu campo. Então você tá cada vez mais se individualizando, esquecendo que você pertence a uma comunidade. Você faz parte de um grupo que se protege, que se ajuda. E para se ajudar, a gente precisa falar, se olhar no olho, saber o que tá passando com você. Eu preciso ler você. Às vezes você não quer me dizer que você tá triste, mas eu tô vendo que você tá triste. Né? A gente fala, mãe sabe, mãe sente, mas todo mundo tinha que sentir. Irmão tem que sentir, pai tem que sentir, mãe, filho. O filho tem que olhar para a mãe e falar, o que foi, mãe? Por que você não está bem? E entender. E o que eu posso fazer para te deixar bem? Eu sou da máxima de que gente feliz não enche o saco. Esse para mim é o meu modelo de vida. Se você está bem, não precisa se preocupar se você vai comer amanhã, se seu filho vai tomar um tiro na rua, se você tá transando, se você tá com roupa, se você tá se divertindo, indo no show, vendo o filme que você quer, ficando com os amigos, batendo papo, rindo, você não vai encher o saco de ninguém. Só vai encher o saco quem tá aqui, ó, apertado de todo lado, entendeu? Quem tá com o sapato doendo é mal-humorado. E às vezes tem gente que gosta de estar mal-humorada, mas você precisa tentar dar o afago para essa pessoa. Fazer rir, né? Fazer rir, por exemplo. Eu acho que tem esse lugar, assim, as pessoas perguntam, um dia eu falei assim, Fábio, ia ter uma mega cena que teve 1 bilhão, né, do ano novo. Eu fui apostar lá com minha equipe, vamos apostar. Eu falei, é uma pena que se a gente ganhar, vocês todos vão embora, eu vou ficar aqui abandonado. Fábio, se você ganhar 1 bilhão, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu vou estar de sexta a domingo no teatro fazendo peça. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que me move. Talvez eu consiga agora bancar meu projeto, talvez agora eu consiga dizer uns nãos, assim, mas de um modo geral, eu não conseguiria parar de fazer o que eu faço, eu sei fazer isso. Se eu não souber, Fábio, amanhã você não pode fazer mais ninguém rir. Eu não sei mais qual a minha utilidade. Você diria que o humor é a sua vocação? É sua razão existencial? É o quê? É no humor que eu encontrei a minha utilidade. A sua linguagem, a sua utilidade. É para isso que eu sirvo. A gente precisa que todo mundo seja útil para a comunidade de alguma forma. A gente precisa que alguém opere um cérebro, a gente precisa que alguém pegue o lixo do chão, a gente precisa que alguém microfone a gente para a gente estar falando aqui, a gente precisa de tudo isso. Então, todo mundo é importante nessa cadeia mesmo. E eu sinto que nessa cadeia, como eu posso colaborar mais, fazendo as pessoas rirem. Por isso eu levo tão a sério o que eu faço. Por isso que quando eu tô ali no teatro, eu tenho a plena consciência de que aquelas pessoas pagaram para rir. Rir é uma coisa de graça.
A gente pode sentar no bar e rir. Mas essas pessoas, elas combinaram de rir. Elas um dia falaram assim, pô, o que você fez sábado? Quer rir? Ah, quero. Ah, então, pô, tem um cara que é fazedor de rir. 1h30 ele vai te fazer rir. Vamos, vamos. Pagou um dinheiro. 1h30, a cada 10 segundos uma risada. Cada 10 segundos uma piada, que é o meu stand-up. E aí a pessoa bota uma roupa, pega o carro, se desloca, senta na poltroninha, apaga a luz, ela fica muda. E ela fala, as pessoas vão me fazer rir, fazer a gente rir. Senta aí. Aí senta, aí fica 1h30 rindo. Como é que ele faz? Porra, eu falei, rir pra caramba, eu termino a peça e vai embora. A pessoa precisava rir. Pra quê? Pra esquecer problema? Pra desopilar? Pra... aguentar mais um dia? Mas é? veja, o senso comum pensa assim, pô, esses caras que fazem rir, eles ficam falando bobagem aí, não sei o que e tal. Eu não, eu sou médico, eu sou neurocirurgião, eu estudei pra cacete e tal. Qual é o custo de ser um humorista? Qual é o trampo de ser humorista? Eu gosto tanto de fazer isso que pra mim não tem nem trampo, mas eu entendo, assim, talvez estar atento a tudo. O Chico Anísio fala isso nesse documentário que o Bruno Mazzeo fez, que eu acho maravilhoso, que é, se você é dentista e entra uma pessoa na sala, você olha, a primeira coisa que você vê é o dente dela. Se você trabalha com moda, a pessoa entra, a primeira coisa que você vê é a roupa dela. Se você é cabeleireiro, a primeira coisa que você vê é o cabelo. Se você é comediante, quando a pessoa entra, você vê o dente, o cabelo, a roupa, o tênis, a mochila, o que tá usando, onde é que tá esse lugar. O comediante está prestando atenção em tudo. Não tem uma coisa que eu tô prestando atenção. Eu tô querendo saber tudo que tá acontecendo. Mas eu acho que anterior a ser comediante, o artista, essa entidade, o artista, né? Eu acho que o artista tem uma responsabilidade com gente. Eu tô fazendo gente rir. Eu tô lidando com gente. Então eu preciso dar atenção pra gente. Então quando muita gente fala assim, eu tô na rua, alguém vem falar comigo, é chato, eu não. Eu quero que as pessoas venham falar comigo na rua. Eu acho ótimo. Não tem problema nenhum. Claro, se eu tô no banheiro é mais chato. Se eu tô beijando a pessoa é mais chato. Mas de um modo geral, eu falo com todo mundo porque eu quero saber. Eu quero ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Eu quero que ela me diga do meu trabalho, eu quero que ela fale o que ela tá vendo, o que tá acontecendo. A pessoa fala, muita gente vem, poxa, eu sou de Recife. Aí eu falei, como é que tá lá Recife? É boa época pra ir agora Recife? E qual que é a praia que você mais gosta no Recife? Me diz um restaurante que é bom. Eu quero entender, porque eu quero ir. Eu vou pra Recife e eu quero que aquela pessoa me guie pro Recife. Eu quero que isso aconteça. E eu faço questão, eu já sou essa pessoa que mexo e toco e me mexo. Mas sempre que alguém vem falar comigo, eu faço questão de tocar na pessoa. Pra pessoa saber que ela existe. Porque ela vem falar, primeiro, que ela acha que o artista é uma entidade. Segundo, que ninguém olha pra essa pessoa. O Gari vem na rua e fala, poxa, eu falei, e aí, como é que você tá? Pra ele entender que ele é eu e ele é uma pessoa. Ele tá aqui, vambora, abraço. A senhorinha vem, poxa, eu abraço, eu beijo. Pra ela entender que é isso, a gente precisa tocar, a gente é ser social, a gente é bicho. A gente é mamífero, a gente toca, a gente roça, a gente solta cheiro. As pessoas precisam entender isso, a pessoa vem falar. E de onde veio isso aí? De onde veio esse Porchat? Ele veio de casa? Ele aconteceu? Você tomou um chá e virou isso aí? O que foi? Eu acho que é um acúmulo de coisa. Acho que, primeiro, muito importante, eu tenho uma estrutura familiar muito sólida. Fala um pouco da sua casa, como é que foi? Então, como foi sua formação religiosa? Eu tenho vó viva, acho que isso é importante. Assim, eu tenho pai, mãe, irmãs, família, tia. Eu lembro que um dia me ligaram assim num domingo à tarde. Poxa, tá onde? Eu falei, tô no aniversário da minha tia. A cara falou, que chato. Eu falei, não, fui eu que organizei. Então eu tenho uma coisa de família forte. Eu gosto de família. Apesar de família dar muito trabalho, mas quem não dá trabalho? Eu gosto. E eu acho que eu sempre tive essa base, assim, mesmo com a família que tenha 1000 questões, né? Mas eu acho que isso é muito importante. Eu acho que eu sou amado pela minha família e amo minha família também, mas eu sinto amor deles. Então, carinho da minha mãe, carinho do meu pai, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, eu sinto carinho das minhas tias e retribuo esse carinho da minha avó. Eu gosto de estar com eles e acho que isso já dá um primeiro passo, que é amor. Você tem amor. Eu não apanhei, eu não fui abusado, não fui abandonado. E isso já é um privilégio muito grande. E não quero dizer com isso que quem não teve não é essa pessoa. É evidente que aí a pessoa encontra meios, amigos, né? Gente que
comunidade que levanta essa pessoa. Então, eu acho que a primeira base é uma família, uma estrutura familiar. Nunca passei necessidade, mas nunca tive muito, assim, possibilidades. Eu lembro de, na escola, me chamarem porque meu pai estava devendo a escola, de bater cobrador lá em casa, e meu pai esconder embaixo do sofá comigo, esconde, esconde, esconde. Então eu lembro que a gente não vivia exatamente, mas claro, com privilégio, nunca necessitamos e tal, mas tem essa coisa de ter amigo. Acho que isso é uma segunda camada. Eu tenho muitos amigos até hoje, meus amigos de infância, da escola. Eu sempre fui muito sociável, assim, sempre tive com o pessoal. Sempre ri. Sempre gostei de rir, sempre gostei de fazer rir, sempre gostei de contar história. Isso é uma coisa que sempre fiz, assim. Mas sinto que eu fui me associando a gente legal. Eu tenho um feeling, um radar, eu não sei o que é isso, mas eu presto atenção e eu escapo de uma gente roubada que a vida vai colocando na nossa frente. Eu sempre me associei no trabalho com gente muito legal, assim. As minhas turmas eram boas, como Porta dos Fundos, como Comédia em Pé, como atores que eu fui me aproximando, que foram me ajudando, gente boa. E isso acho que também faz uma diferença. Gostar do que faz e fazer o que gosta é um privilégio, muito raro, mas quando você tem na mão, aí é que você tem que aproveitar mesmo. Porque no fim das contas é isso. É quase assim, eu tenho a obrigação de ter que fazer o melhor. Olha tudo que eu tive. Olha tudo que me foi me dado no sorteio da vida. Eu tive isso. Então, se eu tenho tudo isso, eu tenho que fazer disso o melhor. Eu vi uma série um dia, esqueci o nome, era o Enganando Ana, Inventando Ana, que tem uma hora que a mulher fala pra ela, você tem a possibilidade de ser o que você quiser. Então, seja legal. Se você pode ser. Porque tem gente que não pode ser. Tem gente que a vida tá batendo o tempo todo, o dia todo. É muito difícil pedir para essa pessoa estar com um sorriso no rosto. Eu tenho quase que o dever de tentar fazer essa pessoa estar com um sorriso no rosto, de algum jeito. Mas às vezes é muito difícil para essas pessoas. Mas para mim não é difícil. Então por que eu vou escolher ser uma pessoa escrota? Por que eu vou escolher... Você se considera um abençoado? Eu me considero um abençoado. Eu me considero um privilegiado. E o que eu acho que dá muito medo nas pessoas quando a gente fala disso, e agora já pensando politicamente no Brasil, é porque a pessoa pensa, pô, eu trabalhei, eu lutei, eu comi o pão que o diabo amassou, tô aqui, aí você vem dizer que eu sou privilegiado, que eu sou branco, hétero. Vai se fuder, amigo, eu tô aqui dando o meu... E é verdade, o cara tá mesmo. Por isso que é tão difícil apontar o dedo. Você é um homem, você é um possível estuprador. O cara fala, cara, eu tô aqui cuidando da minha família, das minhas coisas. Você vem dizer que eu sou fascista, machista, homofóbico, estuprador. Pera, que isso, cara? Eu não quero papo com você. Você tá me atacando? Eu tô aqui, pô, minha vida é difícil pra caramba, cara. Eu tenho que trabalhar 12 horas, pô, de segunda a sábado. Eu não tenho tempo para ver minha família, amor. A mulher trabalha na casa do outro, 2 horas de trânsito, chegar lá, ela volta e homofóbica. Calma, cara. Essa pessoa precisa respirar, você precisa dar outro tipo de ferramenta para ela conseguir elaborar isso. E a gente acusa, e a rede social acusa. A pessoa vai contra, a pessoa sai. Então, eu me vejo como um privilegiado, claro, por todas essas condições que falei, por também ser um homem branco numa sociedade tão racista como a nossa, por ser um homem hétero numa sociedade tão homofóbica e machista, aquele papo todo, que é real e verdade. E o que eu vou fazer com isso? Como é que eu tenho isso? Se eu posso escolher ser o que eu quero, eu tenho o privilégio de fazer o que eu quero fazer. Ainda mais hoje em dia, que ainda por cima tem uma coisa financeira boa. Mas por que eu não consigo transformar? E acho que esse é um pouco o meu olhar. Então tudo que eu tento fazer, quando eu estou no teatro fazendo aquelas pessoas rirem, eu quero fazer a piada no ponto máximo daquela piada que eu consigo chegar. Porque aquelas pessoas estão esperando por isso. Elas precisam disso. Quantas vezes as pessoas não chegam para mim e falam, minha vida estava um horror. Eu estava deprimido em casa e eu só via seu programa. A única coisa que me tirava foi o programa. Meu pai morreu, minha mãe morreu, eu fiquei sozinha no mundo, eu e meu irmão. A gente só chorava, só ria com o teu programa. Cara, você chega em lugares onde você nem imagina. Você está mudando a vida de pessoas. E quando vem alguém e fala para mim, não gosto do que você faz, eu falo, então acha alguém que você gosta. Me esquece, você já não gosta de mim. Não precisa vir falar que não gosta de mim. Acha o outro que vai te fazer rir. Qual que é o outro que vai te fazer rir? É o Paulo Vieira?
lindo, vai lá. É a Tata Werneck? Puxa, vai falar com a Tata. Vai rir deles, vai rir deles. Acha alguém que te faça rir. Não volta pra dizer pro outro que não fez. Tá bom, segue, porque tem gente que gosta. Quando alguém fala assim, ele não tem graça. Não, ele não tem graça pra você. Porque tem um monte de gente que acha que ele tem graça. Então, segue o teu caminho, vai pegando vai vendo o que te faz melhor, o que te faz sentir mais preenchido. A gente está vazio, a gente precisa se preencher. E eu me sinto, não é na obrigação, mas quase, de preencher as pessoas. E é com isso, é com risada, é com toque, é com olhar, é com carinho. Eu tiro foto com as pessoas no final da peça. Aí as pessoas vêm falar comigo e muitas falam, posso te abraçar? Lógico que pode abraçar. Um dia eu conversando com uma diretora amiga minha, que é uma mentora, Celina Sodré, ela falou uma coisa que eu achei bonita, que ela disse, e a tia Dag falou isso também pra mim, da casa do Zezinho, eu falando, as pessoas vêm falar comigo, que às vezes eu faço uma peça 1h30, eu fico mais cansado depois nas fotos. Ela falou, lógico, porque as pessoas ficaram 1h30 rindo de você, abertas pra você, abertas totalmente. Quando elas vão tirar foto com você, elas querem um pedaço de você. Quando elas te abraçam, você está dando um passe nelas. Você está dando um passe. Você está dando a tua energia para ela. Você está abraçando, você está encostando o peito no peito da pessoa. Tem um toque. E ela está pegando um pouquinho de você. Corpo, né? Ela está pegando um pouco de você. Eu achei isso muito curioso. Assim, e faz muito sentido essa coisa de energia, né? De sei lá, de toque na mão. Porque é isso, a pessoa ela quer um pedaço de você. E ela quer porque ela está muito feliz. Ela riu, ela se abriu. E o riso é uma coisa que é muito primitiva. Tanto é que a gente ri de coisa que não pode. Às vezes tem uma senhorinha andando, ela cai, você faz... Aí você, meu Deus, ela caiu, não posso rir disso. Mas você riu, a risada veio de dentro do lugar anterior ao que você... A razão. A razão. A racionalidade. Tanto é que a gente ri de coisas proibidíssimas. A gente fala, meu Deus, como é que a gente riu disso? A gente com os amigos da intimidade faz umas piadas escrotas, uns negócios que a gente seria preso se falasse publicamente. Mas porque a gente tá se botando pra fora umas coisas, assim. Então, a risada preenche mesmo. Ela enche. Então, eu não sei muito exatamente o que é dom, o que é vocação, o que é isso, se isso existe. Eu só sei que eu me sinto bem fazendo isso. Você falando aí, tem muito paralelo do que você fala com o espaço religioso e com a figura, por exemplo, que eu exerço pastoral. O contato com as pessoas, a fala, a expectativa que se tem a respeito dessa palavra que vai ser pronunciada. É claro que são finalidades diferentes, expectativas diferentes, mas essa relação humana, conforme você a descreve, que acontece ali na plateia, que acontece na interação sua com o seu público, nessa profundidade de doação, nesse passe, com aspas, sem aspas, essa bênção que se dá, essa troca de energia, né? Tudo isso daí tem muita conotação e similaridade religiosa. Ao mesmo tempo, você diz, olha, eu não creio em Deus dessa maneira que vocês acreditam, eu sou ateu, mas, por exemplo, você tem um substrato ético, moral, uma sensibilidade humana e, aparentemente, considerando que você é ator, aparentemente você é um cara bem resolvido. Então veja que interessante, né? Em tese, você não precisou da religião, da experiência religiosa e nem mesmo de acessar o divino para ser o tipo de ser humano que você é. Admirável, sensível, solidário, responsável, consciente. De onde vem isso se não vem de Deus? Você acha que vem de onde? Eu acho que vem das experiências. Vem de onde? É humano isso? Não tem nada a ver com o divino para você? Eu acho que não. Eu acho que tem a ver com o humano mesmo. Tem a ver com o bicho. Porque a gente não era assim há 200 anos. A gente não era assim há 500 anos e a gente era humano. A gente não era assim há 1000 anos e a gente era humano. A gente não tinha esse tipo de pensamento que a gente tem porque a gente evolui enquanto sociedade, enquanto ser humano. A gente passa a prestar atenção no outro de uma forma diferente hoje. E eu sinto que vem de quem está junto, que vem de quem está do meu lado, de quem eu me associo, de quem tá perto de mim, de quem eu deixo de me associar, de quem eu percebo que esse cara tá esquisito, não sei se eu quero estar perto dele, eu quero estar perto deles ali. O que é isso? Isso é uma percepção humana, isso é um feeling, isso é a sociedade querendo andar para frente, com muita gente querendo puxar para trás.
querendo puxar, não deixar evoluir, não deixar caminhar para frente. E muitas dessas pessoas são religiosos. São religiosos que estão pensando neles, que estão pensando na instituição deles, no dinheiro que eles estão ganhando, assim. O que eu acho mais triste, mais criminoso. Ao mesmo tempo, eu também entendo que a religião é fundamental para a vida de muita gente. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, os evangélicos, tem esse preconceito muito grande com os evangélicos, essa entidade, os evangélicos, primeiro como se fosse uma coisa só, né? Os evangélicos têm centenas, vai para dizer. Passado, mal passado e ao ponto. Exatamente. E os evangélicos, esses tão demonizados evangélicos, para mim, são responsáveis por fazer aquilo que muitas vezes o Estado não faz. Chega em lugares onde o Estado não chega, onde as pessoas marginalizadas, à margem, precisam de um amparo. E quem está lá são hoje os evangélicos. Sim. E isso é fundamental, porque os evangélicos transformam aquele ambiente corrompido em um ambiente comunitário. Então a mulher chega lá falando, meu marido bate em mim, ele bebe, ele não tem emprego, meu filho tem medo dele, ele bate no meu filho. Bom, essa família está totalmente desmantelada. E aí o pastor dessa comunidade, lá de dentro, fala, traz seu marido amanhã. O que ele faz? Ele é pedreiro, eu tenho um emprego para ele. Aí traz o marido, consegue um emprego, mas fala, para ter um emprego não pode beber. Trabalha aqui e todo domingo quero que você venha aqui, com a sua família. Bom, o cara para de beber, para de bater na mulher e no filho. Ganha um dinheiro, consegue sustentar a família, que consegue mais coisas. A mulher vê aquilo, a mulher tá mais feliz. O filho tá... Bom, tudo melhora na vida da pessoa. Foi Deus que fez isso. Foi Jesus que fez isso. Agora, foi o evangélico. Foi esse pastor bem intencionado. Da mesma forma que tem aquela meia dúzia, um pouco mais que meia dúzia, mas aquela gente muito ruim, aqueles pastores safados que a gente só de falar agora já veio aquelas 3 pessoas na nossa cabeça, a gente não pode jogar fora os outros 80% que fazem muito bem. A igreja evangélica, na minha leitura, é como um iceberg. Você tem a ponta do iceberg, que é o que é visto, é o que está na mídia, o que está na TV, o que está na imprensa de massa, é uma coisa. Mas tem uma igreja evangélica embaixo que ninguém percebe, que é essa que você descreveu. É fundamental. Você falou de Recife. Eu estava em Recife e um pastor disse assim para mim, olha, Ed, aqui na minha comunidade, de cada 10 adolescentes meninas, 4 estão grávidas. Elas sofrem abuso, elas são estupradas. E é dentro de casa, né? 85% das vezes. Dentro de casa, na rua, é o crime que faz isso. O pai não pode reclamar, porque ele é funcionário do crime. A polícia não chega, o Estado não chega. Quem que vai amparar? Quem está lá? A igreja está lá. Só verdade. que essa igreja não aparece aqui na superfície, ela está aqui embaixo. Então, existe uma religião ou uma experiência religiosa do bem e existe isso que a gente enxerga. Durante bastante tempo, eu achei que luz e trevas eram categorias da religião. Cristianismo é luz, o resto, a rapa é trevas. Hinduísmo, islamismo, budismo, judaísmo, inclusive, cristianismo é luz. E demorou para eu entender que luz e trevas são categorias do mundo espiritual. Que existe luz e trevas em tudo que é lugar. Perfeito. Existe gente iluminada e tenebrosa, com fé, sem fé, religiosa, não religiosa. Hitler era super católico. Era. E outros tantos que fizeram em nome de Deus as maiores atrocidades. E gente, enfim, esse fluxo de crer e não crer. É que se te faz bem, é bom. O não pode te fazer bem e fazer mal ao outro. Aí tá Isso, errado. é um fazer bem que não é só para mim. Exato. Porque assim, que é o que você estava falando antes, senão a gente deixa de ser comunidade, de se perceber como um corpo, etc. e tal. Como você descreveria a sua espiritualidade? Você pensa nisso ou você diria assim, não, eu não descrevo minha espiritualidade, eu descrevo a minha humanidade? Olha, eu não sei se eu tenho exatamente espiritualidade, mas a minha conexão... Você reza?
Não. Não, né? Não rezo exatamente, mas para mim o que é a definição de reza é uma outra coisa. Isso, a gente falou sobre reza. Fale sobre reza. A reza para mim não tem nada a ver com obrigado Deus, pedir para Deus. Deus não tá absolutamente nem aí pro que você acha. Deus não sabe tudo, não vê tudo, ele já sabe o que ele vai fazer, ele não precisa que você peça nada para ele. Deus não vai parar os planos dele para ouvir a Sheila do 307 da rua Jurupiranga. Ele tá com muita coisa para resolver. Uma vaga para estacionar no shopping. Puxa, faz minha filha passar em engenharia. Deus tá em outra, Deus não tá. O que é rezar para mim? Rezar para mim então, por exemplo, quando a gente vai sentar na mesa, eu, minha mulher e meus filhos, e vamos rezar. Não é agradecer pela comida, é uma autoconsciência de que a gente tem comida. Para mim, rezar é parar um pouquinho da confusão do dia, de tudo que está acontecendo, eu, minha mulher e meus filhos, a gente se olhar e falar, olha o que a gente tem aqui. A gente tem uma casa, a gente está morando numa casa. Tem gente que não tem. Tem gente que está morrendo. Se você olhar pela janela, tem uma pessoa dormindo no chão. No Brasil, muitas vezes é isso. A gente tem comida. A gente está comendo hoje uma comida boa que a gente comprou, ou seja, a gente tem a possibilidade de comer, a gente não precisa se preocupar com isso. Tem comida. Quem conseguiu essa comida? Filhos, né? Papai e mamãe trabalharam, por isso que o papai fica longe, a mamãe fica longe, que a gente está trabalhando para ter isso, para ter um teto, para ter comida. A gente tem uma família reunida numa mesa. Isso que é rezar, é todo mundo ter consciência. É quase como dizer, gente, vocês estão entendendo, né? Que a gente tá aqui super bem. E vocês estão entendendo que tem gente que não tem. Quer dizer, se a gente tem gente que não tem, tem alguma coisa errada. E se tá errado, a gente que tem precisa fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa não é então doa tudo. Não. Será, você já pensou se seu porteiro jantou hoje? Será que não tem um pedacinho do negócio? Querido, porra, quer um brigadeiro? Tem um brigadeiro aqui que eu fiz. Será que o zelador, será que o cara que conserta, o cara que veio consertar o negócio não está precisando de um negócio? Isso é que é prestar atenção no outro. E tem um cara que dorme aqui na rua. Pô, vamos levar uma quentinha pra esse cara? Lá na rua? Dá uma quentinha? O que é isso? Agora não tem mais carro, mas eu fazia muito isso. Eu deixava no meu carro brinquedo no banco de trás e colchão. Então quando eu parava no sinal e vinha alguém pedir dinheiro, vender alguma coisa, eu dava uma boneca. E eu tenho uma boneca, quer? Pô, sorriso. Muito mais que se tivesse dado R$10. É aqui, ó. Boneca. Porque diferente, dinheiro toma aqui, não enche meu saco. Boneca não. Olha aqui, ó. É pra você. Pra você. Aí a pessoa, opa, alguém olhou pra mim. Alguém falou comigo. Agora eu tenho uma coisa que é pra mim. Não é um dinheiro que eu vou usar. Então tem esse lugar pra mim da reza que é de perceber o seu privilégio. Perceber que tem gente que não tem aquilo. Então, quando vai rezar à noite, na cama, para mim rezar à noite na cama não é isso. Meu Deus, obrigado. Para mim caramba, como é que foi meu dia? Deixa eu entender meu dia. Aí você fazer, quase uma meditação, é quase uma reflexão de o que eu fiz no meu dia. Puxa mesmo, minha irmã me ligou, não atendi ela. Poxa, podia ter, tô precisando falar com a minha irmã. E o que mais? Aí eu encontrei com o pessoal do trabalho, hoje a Fátima tava meio esquisita, falar com ela amanhã. E como é que eu tô? Vou deitar aqui, porque eu tô exausto. Nossa, tô muito cansado. Meu Deus, esqueci até de escovar o dente. Pô, tem escovar. Por que eu tô cansado? Aí é isso, é você com você mesmo. É uma terapia com você. Isso pra mim que é rezar. Pra mim rezar é o tempo todo, porque a gente canta a música, a gente não sabe a letra que a gente tá cantando. A gente canta It's Raining Man! E a gente tá esquecendo que tá chovendo homem. Ih, rapaz, é disso que eu tô falando, que loucura. Quando a gente canta uma música, a vida vem onda como o mar. Não, peraí, vamos entender que a vida vem onda. Pô, é verdade, né? A vida... Vamos entender a música que a gente tá cantando. Vamos entender a vida que a gente tá vivendo. Vamos entender o que se representa e simboliza eu estar jantando com a minha família. Por que isso é legal? Só que a gente vai esquecendo, vai passando, e essa terceirização do problema é que é uma coisa que me incomoda muito. Não é questão minha, Deus vai fazer isso. Deus resolve. Deus resolve, Deus faz. Deus a maneira como você descreve essa sua experiência aí de humana, do meu lugar aqui, é uma experiência mística, transcendente, etc., é viver de modo consciente, né?
viver com uma lucidez e com consciência. E eu tô falando isso, mas não é porque daí eu sou o Buda, não. Eu também esqueço, eu também passo reto, eu também não faço. Eu também de vez em quando, puta merda, como é que eu fui? Eu passo por todos esses problemas. Eu tento, numa luta diária, me desligar desse inferno que é esta merda que tomou conta da nossa vida e conseguir olhar e ver, e botar o óculos e olhar e conversar e entender o que as pessoas da nossa volta precisam. É claro que se a gente parar todo segundo para pensar nos problemas da vida, a gente não vive, a gente morre, a gente explode, porque para a vida é muito difícil. Sim, Mas a gente precisa reservar um momento da nossa vida. Viver consciente, plenamente consciente o tempo todo seria insuportável. Agora, a gente precisa rir também no teatro de vez em quando. Vamos dar um passinho para trás, né? Voltar lá na coragem. A coragem de fazer piada com religião, etc. A piada que gera uma resposta violenta. Então, em tese, é porque aquela piada tocou numa coisa que eu considerava sagrado. E esse sagrado ele tem que ser protegido, ele não pode ser mexido, ele não pode ser atacado, ele não pode ser desvalorizado, ridicularizado, porque ridicularizar o meu sagrado é me ridicularizar também, tem esse detalhe. Então, eu joguei aqui nessa conversa a palavra sagrado. O que é sagrado para você? Existe alguma coisa sagrada? Pensando assim, que o sagrado é aquilo que você não pode tocar impunemente, você não pode tocar displicentemente, você não pode mexer com aquilo sem reverência. O que é sagrado para você? Nesse sentido que você está colocando, eu sinto que nada é sagrado, nada pode ser sagrado. Inclusive, qualquer coisa sagrada é perigosíssimo. A gente precisa evitar. E eu acho que aí vou puxar a sardinha um pouquinho pro meu lado. Eu acho que o artista, e ainda mais o comediante, tem essa responsabilidade de puxar a corda. De um modo geral, a sociedade, às vezes você fala, o Brasil é conservador, a Austrália é conservadora, a Polônia é conservadora, o Congo, todo mundo é conservador. As pessoas querem ficar onde elas estão. Ninguém quer mudar o status quo. Eu acho que parte do artista puxar a corda para frente. Eu acho que é o nosso dever de puxar e fazer um filme que mexa com isso, escrever um livro, fazer uma música, fazer uma piada, fazer alguma coisa que mexa com a cabeça da sociedade, que sacuda essa sociedade e puxa a corda para frente. A sociedade vai puxar para trás, mas você puxa para frente, é caminhando contra o vento que você vai e puxa essa corda. Às vezes você puxa a corda mais que precisa. E a sociedade fala, volta aqui. E aí você precisa entender. Em linguagem religiosa, você descreveu um profeta. Um profeta? Olha aí. Então, é o que o profeta faz. Você viu como eu puxei a sardinha mesmo pro meu lado, então? Estica. Eu puxei pro meu lado de novo. O profeta faz isso aí que você está fazendo. Que você está falando. Ele desestabiliza o tempo todo. E eu acho que tem que ser isso. E com a comédia, mais ainda. Porque a gente consegue ridicularizar. A gente consegue mexer nos lugares que nem o drama entra. Que a gente é que vai. Que a gente é que consegue chegar. Por isso mesmo que ela é tão... Por isso que ninguém fala qual o limite do romance, qual o limite do drama, da ficção. Mas é o limite do humor. Opa, humor, segura aí, que é isso? Não pode. Eu acho que o humor ele tem a obrigação de desacralizar tudo. Porque se você diz não pode mexer com isso, vira regra, a regra vira lei, a lei vira sagrado e o sagrado é intocável. E aí esse sagrado te engole, é um monstro que te engole. O humor, ele tá o tempo inteiro não deixando nada ser sagrado. O presidente, o rei, o pastor, o político, nada, ninguém é sagrado. Eu posso sacanear tudo, todos, nada é sagrado. Claro que muita gente pode olhar e falar assim, mas vamos sacanear só quem tá lá em cima. Perfeito, podemos sacanear quem tá lá em cima. Mas quem tá embaixo, se você não pode sacanear, são eles que vão virando sagrados. Por isso que tem que sacanear tudo. É que, claro, a gente tem responsabilidade com isso. Quero dizer, brincar e rir não é ser criminoso, né? Eu ser racista não é ser engraçado, é ser criminoso. Então não tô olhando por esse caminho. Tô olhando pro lado mas pode fazer piada com preto? Pode fazer piada com mulher? Evidente que pode,
não pode fazer piada com Quando você absolutiza uma coisa e não pode mexer naquilo, aquilo tiraniza você. Claro, só que o negócio é quando você faz piada com preto, mas o preto, você tá exercendo um poder em cima dele e reafirmando um preconceito em cima de uma classe, vou dizer assim, que durante séculos foi soterrada fisicamente, inclusive. Aí você deixou de ser profeta e retroalimentou um status quo. Perfeito, exatamente. Então você parou, você está fazendo a graça, mas para aqueles que estão mandando, para manutenção daquilo. E eu acho que isso é um problema, porque, assim, de verdade, eu faço piada com gay, com preto, com mulher. Cara, minha plateia tá cheia de gay, cheia de preto, cheia de mulher. Ninguém se ofendeu com isso, porque tem uma coisa de trazer pra junto. E não é assim, fazer piada fofinha, rindo. Não, é piada escrotizando, brincando, rindo, sacaneando. Mas não é só com isso. O que eu ouço muita gente falar assim, ué, não posso fazer piada com mulher? Aí o cara só faz piada com mulher. Opa, acho que temos uma questãozinha aí que talvez valha levar pra análise. Por que você só sacaneia a mulher? Tua vida virou sacanear a mulher? Pode sacanear? Pode. Só sacanear a mulher? Aí eu acho que temos um problema. Pode sacanear preto? Pode. Mas eu só vou sacanear preto. Opa, aí tem uma coisa chamada racismo que vale a pena estudar sobre. O negócio é entender que é para todo mundo, então é para todo mundo. Mas se você quer que seja para todo mundo para você poder exercer o seu preconceito, aí você se utiliza de um discurso de liberdade de expressão para eu continuar batendo aqui, falando que gay é... opa, aí essa liberdade de expressão vai ficar torta. Então, eu sinto que o sagrado pro artista e pro comediante especialmente é, assim, algo a ser vencido. Algo a ser vencido. E no Brasil, muita gente fala assim, por que você não faz piada com Maomé? Por acaso o Porta já fez piada com muçulmano, com tudo isso. Mas, por que você não faz piada com Maomé? Eu falei, porque me fala aí 3 parábolas do Alcorão. Ah, não sei. Eu falei, então não faz sentido eu fazer essa piada. Porque você não vai entender. Na verdade, quando você fala assim, por que você não faz piada com o Alcorão, é porque você quer terceirizar a violência. Como você quer me bater porque eu fiz piada com Jesus, você não pode, você quer que eu faça piada para um extremista islâmico louco vir me bater. Então, na verdade, Deus está vendo. Jesus está vendo, ele não está achando graça, não. Você falando aí de nada é sagrado, eu lembrei da história dos 2 rabinos que estavam conversando, se Deus existe ou não existe. E aí invadiram a madrugada e descobriram ou chegaram à conclusão que Deus não existia. Aí cada um foi para o seu aposento na manhã seguinte, um procurou pelo outro, por de jejum, e viu o outro lá no jardim, coberto com talite, fazendo tal. E ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo a minha prece matinal. Ele falou, mas a gente não descobriu que Deus não existe, não concluiu que Deus não existe? Ele falou, o que Deus tem a ver com isso? Então... eu gosto muito dessa história, porque boa história. No fundo, o humor judaico é impressionante. No fundo, a gente discute, tipo assim, Deus ele tá fora do acessível ou do acessável pela nossa piada. Deus está acima. Imagina. Correto? Não, Deus está me permitindo fazer essa piada. O que a gente está discutindo são as ideias que a gente tem a respeito de Deus. Isso. Estamos debatendo ideias. Então eu volto a pergunta para você, que você mesmo sugeriu. Qual é o limite? Qual é o limite, qual é a linha? Como é que você sabe no seu palco se você está indo na irreverência profética, eu acho que é o meu limite. Artística, o deboche, enfim. Eu acho que é o meu limite. É o seu limite? Acho que não até é o meu. Onde eu quero ir. Não. É onde eu quero ir. Eu quero chegar até onde? Eu compro a briga até onde? Eu quero brincar de que forma? E aí eu vou entendendo até onde eu quero fazer rir. Eu, Fábio, não acho muita graça de fazer piada com um tiroteio numa escola. Não é uma coisa que me faz... Eu não me sentiria bem fazendo piada com isso. Pode fazer piada com isso? Olha, pode. Eu acho de uma tristeza você querer lutar por fazer piada com crianças que morreram. Realmente é um negócio terrível. Mas assim, eu não vou lá. Mas o problema pra mim, desculpa, o problema é que isso é muito evidente, né? Por crianças mortas, imagina eu que a maioria as pessoas vão falar, pelo amor de Deus, não pode. Eu falar, e mãe morta, pode? Opa. Ah não, mãe morta não pode. Bom, mas eu só consegui superar a morte da minha mãe rindo disso. E agora? E agora? E como é que eu faço piada? E como é que eu faço piada com minha avó?
Pô, Fábio, a minha avó tá em coma. A minha não. Pô, mas eu fico chateado. Pois é, mas eu não fico. E agora? Então o problema do não pode é porque daí a gente vai voltando. Porque se não pode aqui, também não vai poder aqui. Também não vai poder aqui. Se não pode por causa desse, também daquele, daquela. Lógico. Daqui a pouco não pode Se eu não posso fazer piada com Deus, então a gente não pode mostrar vacas sendo mortas, porque o ímpio... Agora, aqui no Brasil eu ia citar para você o texto do apóstolo Paulo que ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, ou nem todas convêm. Então é o que você falou do seu limite. Nada é sagrado, mas eu tenho o limite do que convém para mim. Exato. E não... Por isso que eu acho que a Bíblia é muito interessante, por isso que as pessoas tinham que ler a Bíblia, é que ninguém lê a Bíblia, 95% das pessoas não lê a Bíblia. E é muito triste, porque tem um monte de parábola boa na Bíblia, tem um monte de ideia legal na Bíblia, tem um monte de... É que se você leva literalmente aquilo ali, aí eu acho que você vai encontrar alguns problemas para justificar Jó ter escravo. Mas de um modo geral... se você lê aquela parábola e lê o que Jesus está falando, o que Paulo está falando, é muito bonito, encaixa. A gente precisa de exemplos, a gente precisa de coach. É uma tristeza, Brasil, mas o mundo precisa de coach. A gente sempre precisou. O coach é o pastor, o coach é o teu avô que contava para você como é que era antigamente. A gente sempre precisou de um coach, de alguém que conta as coisas, que fala para você. Provérbios nada mais são do que um caminho apontado. Cavalo dado não se olha os dentes. O que é isso? Opa, vamos... Então quer dizer que se eu ganhar um cavalo, eu não vou olhar o dente? Não, amigo. Não estou falando de cavalo, não estou falando de dente. Pois é. Eu acho que a gente, inclusive, está perdendo a poesia. O mundo está perdendo... Capacidade simbólica, abstração. A pessoa vai no preto, no branco ali, e ela não consegue mais... As pessoas não querem mais ver por dentro da coisa. As músicas, poxa, as músicas eram lindas, né? É quase como se você falasse caminhando contra o vento e você dissesse, não, isso é uma música sobre o furacão. Puxa vida, não é, não tem a ver com isso, ele está falando de outra coisa. Não, mas ele falou, é caminhando contra o vento. Ou seja, tinha um vento, não é o vento. Poxa vida, vamos entender um pouco mais o que está ali embaixo. E ler é isso, a gente lê um livro e entende aquela frase, pô, olha, como é que isso se encaixa na minha vida? Um dia o Cortella falou uma coisa que eu achei muito boa, que tem aquela sensação que a gente vai, eu não consigo ler todos os livros que tem para ler. Ele falou, mas seria uma grande bobagem você querer ler todos os livros que tem para ler. Você tem que ler os livros que te interessam e que te melhorem como pessoa para você devolver para a comunidade aquilo que você leu. Se você lê um livro e me traduz ele, e eu leio um outro e te traduzo, os livros você já leu o livro que ele leu. Porque você está usando aquilo que está acontecendo. Mais uma vez, a gente precisa do outro. Eu preciso do outro para ler o livro. Eu preciso de alguém que opere cérebro. Se depender de mim para conseguir tirar sangue de uma criança, eu desmaio. Eu não consigo compreender como é que um ser humano aceita operar um bebê. Eu acho isso um negócio. Mas a gente precisa que alguém queira. Como tem alguém que fala para mim, como é que você sobe no palco e fala para desconhecidos? Meu Deus, coisa horrível, mas a gente precisa. Então a gente precisa que o outro se interesse. Ainda bem que tem alguém que se interessa por física quântica. Ainda bem que alguém olha pra química e fala que tesão em química. Eu pensando, pessoa, eu sou doente, mas obrigado que você ama química, porque eu odeio química. Eu preciso que você se apaixone também por isso. E eu sinto que essa poesia não está dando mais vazão, as pessoas não estão mais assimilando o que está sendo cantado, o que está sendo falado, a piada, a subjetiva, a ironia, virou o imediatismo de querer dar uma opinião, de querer te julgar, de querer te bater, de lacrar. Porque o lacrar nada mais é do que, olha como eu sou virtuoso, né? Olha como eu tenho virtudes e olha como você não tem. Olha como eu sou superior a você. Como eu sou inteligente e você é burro. Olha como você erra e eu não. Então, esse é o tempo inteiro eu tô querendo mostrar para o mundo, porque eu tô falando aqui, como eu sou muito generoso, como eu sou muito legal, como eu sou muito inteligente, como eu não erro. Porque, claro, você errou, e aí eu, do alto, de longe da tua vida, eu tô analisando o teu erro, eu digo como eu faria. Muito lindo como eu faria, quero ver no meu lugar, quero ver lá na hora. E isso serve para tudo, serve para um crime. Serve, queria ver você lá na hora. Queria ver você sustentar 2 filhos com um marido que te largou e levou tudo. Você tem que trabalhar, mas tem que deixar seus filhos no barraco, trancados, com medo de roubarem seus filhos, ir trabalhar na casa de uma pessoa, voltar.
E aí? Você nesse lugar? Tu não consegue começar a dieta segunda-feira, amigo. Tu acha que você consegue viver, julgar uma mulher que toma tapa na cara porque ela é preta, porque ela é mulher, que ela anda na rua achando que vai ser estuprada a qualquer momento? Como é que você quer que ela tome a decisão que você, do alto da sua casa, tomaria? Amigo, vai arranjar coisa pra fazer, entendeu? A vida é muito mais complexa do que eu sei como é que você devia ter feito. Você não sabe, não tava lá, não viu, você não sabia o que eu tava passando. Você não tem, como é que você vai julgar aquilo lá? E no fim das contas, tem um rapaz chamado Jesus que fala umas coisas parecidas. Que falam isso, quem não atirou a primeira pedra, né? Quem não atira a primeira pedra, quem nunca pecou. Você nunca fez nada errado. Vão atirar a pedra nela, mas você, um poço de virtudes e... Não sou. Pois é, então deixa a pedrinha, deixa eu cuidar dela aqui, vamos cuidar dela, vamos resolver ela aqui. E daí, essa que você acha que ela tá, não, né? Vamos proteger aqui. Por isso que é tão aflitivo ver a sociedade brasileira assim como ela está hoje, porque o brasileiro, ele é muito foda. O brasileiro é legal demais. O brasileiro é um povo que gosta de trabalhar, que ri, que dança, um povo legal. Afetivo. Muito. Pô, eu saio do Brasil, eu adoro viajar. As pessoas só amam o Brasil. Aonde quer que você esteja, se você falar, eu sou brasileiro, a pessoa abre um sorriso até aqui e te dá o que você precisar. O brasileiro é legal. O brasileiro é boa gente. E a gente tá se corrompendo. A gente tá perdendo a coisa mais incrível que a gente tem, que é a gente ser a gente. É a gente ser gregário. É isso que a gente é. A gente é legal. A gente vem de lugares diferentes. Digamos assim, eu venho da fé, você vem da não fé. Mas a gente se encontra aqui no mesmo lugar, que é a ética. A sensibilidade ética, a sensibilidade humana, a solidariedade humana. A gente se encontra aqui nesse lugar. Fala um pouco qual é a percepção que você tem do momento ético do Brasil. Liberdade, democracia, relações humanas. Que Brasil é esse que nós estamos vivendo hoje? Eu sinto que é um Brasil de núcleos fragmentados, núcleos familiares fragmentados, pessoas esquecidas, colocadas à margem, pessoas excluídas, que encontraram outros insatisfeitos e se juntaram com insatisfeitos. E aí o que guia algumas dessas bolhas é o rancor, é a raiva, esse sentimento ruim. Eu acho que o pior sentimento de todos é o rancor. Porque a raiva, quando você sente ódio, você sente é uma coisa meio direta, mas o rancor tem uma coisa de eu não queria que você tivesse aí. Eu queria que eu tivesse no seu lugar, e isso é muito ruim. Porque daí a gente exclui a possibilidade de convivermos, de estarmos no mesmo... E de ter lugar para todo mundo, né? Não precisa eu não estar para você estar, nós podemos estar juntos. E tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo exercer a sua fé, tem lugar para todo mundo conquistar o seu caminho, trilhar. Tem. O Brasil, ainda por cima, o Brasil é uma terra, a gente não tem guerra, tudo que se planta dá, já dizia um moço que chegou aqui. O Brasil tem uma coisa que outro dia alguém me falou, isso eu me dei conta, a gente não tem inverno severo, portanto a gente tem 2 colheitas por ano. Nenhum país tem 2 colheitas por ano de tudo. A gente pode ter tudo, porque não neva, não estraga tudo. A gente é muito rico, a gente tem água. Qualquer país do mundo, se falar para ele, que outro país você quer ser? A resposta é Brasil. A gente tem tudo que o futuro da humanidade precisa, a gente tem no nosso país. Então a gente tá tudo bonitinho, tá tudo encomendadinho, redondinho pra gente. E aí eu sinto que essas pessoas excluídas, essas pessoas amarguradas, rancorosas, que foram encontrando outras e formando esses grupos por conta dessa maldição aqui, essas pessoas, elas querem vingança. Elas não querem que todo mundo vá junto.
Elas querem que quem lá atrás não as acompanhou, fez algum mal, não as valorizou, não prosperem. E eu sinto que se a gente parar para falar no papel, fazer uma coisa bem para criança, direita, esquerda, preto, branco, gay, mulher, velho, tudo. Quem é a favor do fim da corrupção? Acho que todo mundo, né? Quem quer um Brasil melhor? Acho que todo mundo. Quem quer pessoas não passando fome no Brasil? A gente tem que olhar para essas questões macro e não para o banheiro unissex. Eu acho que quando a gente... É uma loucura. A pessoa começa a se preocupar com uma questão que o nosso problema não é esse. Nosso problema não é se seu filho vai entender por que o homem beijou o homem. Que? Eu adoro aquela ideia assim, se você conseguir explicar que um velho gordo, de barba, vestido de vermelho, descia pela chaminé todo Natal para entregar um presente, a criança vai entender que ele ama ele, eles estão juntos, sabe? Fica tranquilo. Ela entendeu que um coelho gigante bota um ovo de chocolate. Essa criança está plenamente tranquila para entender que aquela mulher com aquela mulher adotaram aquela criança, são as mães daquela criança que está super feliz. Isso aí não é um problema para a criança, não é mesmo. O problema para a criança é não ter o que comer. O problema para a criança é não ter pai. Porque o pai no Brasil abandona a família. O problema da criança a mãe dela morrer. A mãe dela morrer. Ser assassinada. É ser cooptada pelo tráfico. Esse é o problema da criança no Brasil. E esse é um problema de direita, de esquerda, de preto, de branco, de velho. Esse é um problema do Brasil. Eu acho que o Brasil tinha que olhar para o macro. Tinha que olhar para 50% das pessoas não têm saneamento básico no Brasil. Peraí. Isso tinha que ser uma coisa que todo brasileiro devia... Parou. Precisamos de um plano para em 8 anos todo o Brasil ter água e esgoto. Como é que vai ser isso aí? Todo o Brasil tinha que parar, todo São Paulo tinha que parar e falar assim, bom, esse rio Tietê, esse rio Pinheiros, não é possível, porque meu avô fazia remo nesse. Isso aqui é um bem-estar social. As pessoas nadam, vai ter peixe, a gente vai andar do lado do rio, aí a família pobre, a família rica vai andar junto. Isso aqui poluído, precisamos de um planejamento. Quem é o governador? Eu caguei se o governador é o Tarcísio, a Erundina, o Haddad. Eu quero que alguém resolva isso aqui. Se alguém resolver esse rio despoluir, porque é só a vontade. Despoluíram o Sena, despoluíram o Tamisa, despoluíram lá na Europa. O negócio é que quiseram despoluir. Se quiser despoluir a Baía de Guanabara, é parar, pegar 1 bilhão, que não é... É um pedacinho da emenda parlamentar, é um pedacinho do que o Vorcaro pegou. Vamos despoluir essa Baía de Guanabara aqui agora e deixar gente pobre, preta, criança, mulher, nadar, que na frente da casa dela, que hoje é esgoto, vai virar um lago. Um lago com capivara, com bicho. É isso que a gente precisa brigar. A gente precisa brigar, o Brasil tem que brigar por isso. E não pelo banheiro. Porra! Se você falar pra mim assim, o Nicolas Ferreira e a Erika Hilton querem limpar o Tietê. Eu quero esses dois juntos. Se você disser amanhã que pega aí um pastor safado desse que é deputado, ele quer limpar o Tietê, tô dentro, tô junto desse cara. Vambora! Como é que a gente faz? Como é que a gente faz pra levar saneamento? Como é que a gente faz pra construir moradia? Como é que a gente tira da encosta esse pessoal que tá fudido lá na Rocinha, que vai cair, vai desmorar? Como é que a gente não constrói casa popular? Tem dinheiro, tem, o Brasil tem dinheiro. Tem 1 trilhão por ano de não sei o quê. Faz, quem é que faz? Cadê? Cadê o plano? Ah, vamos matar o traficante. Então vamos matar o deputado que tá financiando isso? Então vamos matar o rapaz, o policial federal que deixou entrar a droga? Então não é matar. Não é matar. Então não é matar. Então como é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso aqui? Todo mundo sabe. Se eu sei, a inteligência brasileira sabe. Da onde entra a droga, da onde entra o cigarro ilegal, da onde entra a arma. Todo mundo sabe de onde entra, por onde passa, onde chega, quem recebe. Qualquer um sabe. Sabe que não precisa ser o... eu uma vez estava ouvindo uma palestra na pós-graduação e o professor na sala de aula disse assim, o evangelho não tem projeto. Aí eu, atrevido, opa,
Tem sim. Aí ele disse, qual que é o projeto do Evangelho? Eu falei, é uma sociedade onde não tem fome, onde não tem escravização, onde não tem violência de gênero. Ele falou, não, essa é a utopia do Evangelho. Cadê o projeto? Como é que o pão chega na mesa do trabalhador? A utopia é um Brasil sem criança com fome. Mas qual é o projeto? Perfeito. Você faz opções políticas de projeto? Você escolhe em quem você vai votar? Ou você tem uma grande utopia que vai te conduzindo? O que você pensa de democracia? Você curte democracia? Você acha que está valendo ainda? Está valendo que não me apresentaram nada melhor, por enquanto. Mas tem um monte de problema a democracia. Tem um monte de erro, tem um monte de questão, tem um monte de coisa que precisa ser aprimorada. Mas ainda agora, mas vai ser o quê? Por ela ou o quê? Tem que acabar lutando, porque assume um doido do outro lado, que resolve ser um... Porque é que tem essa coisa, eu adoro assim, eu quero a volta da ditadura. Tá bom, então vamos voltar com a ditadura, mas vai ser o Lula que vai ser. Não, aí não. Eu falei, ué, não, você quer a tua ditadura, entendi. Então vamos voltar com a ditadura. Não pode ser assim, porque amanhã morre um maluco e entra o filho do maluco. Aí, o que acontece? Como é que tá acontecendo? Por isso que a gente precisa votar. O que a gente chegou na conclusão é que vamos votar, eu ou ele. E 51% votou nele. Então é ele. Ganhou. É isso. A maioria votou. Vamos nessa. Aí a gente vai ter que tentar combinar. A democracia brasileira é muito jovem. A nossa Constituição é uma Constituição que meio organizou para os militares também. Não precisa punir tanto assim. Calma, vamos seguir. Mas fez um jeito que a gente precisava tá com a democracia ali mais sólida, mais firme. A gente precisa reconversar. Tudo precisa mudar. Tirando a Bíblia, que não muda há 2000 anos, tudo precisa mudar, tudo precisa andar, tudo precisa ir para frente. A gente precisa rever alguma lei, rever códigos. Claro, não adianta. Até a Igreja Católica, uma hora falou assim, a gente vai ter que aceitar a mulher separar do homem, porque senão a gente vai acabar. A missa não vai poder ser em latim em 1980, a missa em latim. Aí ninguém está entendendo a caceta do que você está falando. As coisas precisam mudar, precisam se aprimorar, precisam evoluir, assim como a democracia também precisa. A gente precisa estar de olho nisso. É difícil, Eu viajo, como eu falei, eu adoro viajar. Já fui para 80 países. Uau. Sem brincadeira, 79 países que eu fui, eu pergunto, e como é que é político aqui? Ladrão, safado. Todos. Da África, a Ásia, no Japão. O cara falou, safado, gente safado. No Peru, você é safado. Nos Estados Unidos, safado. Na Espanha, isso é um bando de ladrão. Não tem, só um lugar. Foi na Islândia que eu fui, que o pessoal falou, é ótimo, aqui a gente adora. Fala, aqui mora. O rapaz mora aqui, ó, o primeiro-ministro, ele mora nessa casa, que é a casinha. Ele mora aqui, ele sai de bicicleta, a gente adora ele. Só foi, juro por Deus, em um país. O resto, todos os países do mundo falaram safado, é ladrão, político safado, todos. Então essa coisa de dizer que o Brasil é corrupto, desculpe, o Brasil não tem esse privilégio de ser corrupto. O Brasil é corrupto como todos os países da América Latina, como todos os países da África, como todos os países da Ásia. Todo mundo é corrupto, em menor ou maior grau e tal. Claro, agora é muito injusto. Como é que você compara uma democracia que tem 40 anos com a Grécia que inventou a democracia? É muito foda. Você fala assim, mas na Noruega... eu sei, minha linda, mas... Na Noruega tá lá na Europa, né, fazendo muita coisa errada para conseguir fazer. E eu entendo esse argumento também. Gente, não pode desmatar. Sim, lógico, agora que você já desmatou a Alemanha inteira, né? Agora você quer que eu não desmate, né? Lindo. Aí a Alemanha tá aí brilhandona, gostosona, porque desmatou a floresta inteira, e a gente agora não pode. Então, é claro, é muito injusto comparar com os caras lá, com a Europa, com o que tá acontecendo, porque os caras estão há muito tempo ali, tirando dinheiro de outros lugares, fazendo uns outro tipo de reconstrução que a gente não fez. Essa gente não ficou independente de ninguém, a gente ficou. Nenhuma independência legal. Alguém outro dia estava falando isso, acho que foi o Gregório é maravilhoso. Mas tem isso que, se existe um dia para celebrar que você não é mais dependente de outro país, é porque esse país não estava fazendo muito bem para você. E tem um pouco esse lugar, assim. Então, a gente tem que defender. O que aconteceu, e que eu acho que aí é no mau sentido, é que começaram a deixar sagrado político. Esquece, presidente. Vamos focar no Congresso. Quem você vai votar para deputado? E por que você vai votar nessa pessoa? Porque assim, presidente, o que as pessoas falam? Só tem duas opções.
é esse, é aquele, não tem outro, não adianta ter terceira via. Bom, deputado tem opção pra caramba. Então, vamos focar. Olha, pega o deputado. Se você olhar ali os nomes, tem uns caras que você olha e fala, como é que esse cara entrou aqui? E eu falo cara porque realmente tem meia dúzia de mulher, porque não elege as mulheres. E realmente a gente já viu que eleger homem não tá ajudando. Então a gente tinha que ter um pouco mais esse caminho. Então assim, quem são essas mulheres que estão concorrendo? E que mulher que bate com a minha ideia? A minha ideia é de despoluir a Baía de Guanabara, esgoto para todo mundo, fome, eu quero essa ideia. Ah, eu vou acabar com o banheiro unissex. Essa ideia ajuda 10 pessoas, não me interessa. Eu quero ajudar aqui 50 milhões. Como é que a gente ajuda aqui? Então, quem desses deputados... Não quero saber, mas ele vota no Lula, ele vota no Bolsonaro. Não me interessa. Eu quero saber quem que tem um pacto, um compromisso. E não é compromisso assim, vou acabar com a violência. Como? Qual é o projeto? Você vai ver. Não, vou ver não, eu quero agora, eu quero que você me diga agora. Então eu quero uma proximidade com os deputados. Eu quero que você, que esteja vendo aí, escolha ser deputado e mande uma mensagem para ele. Oi, tudo bem? Estou pensando em votar em você e falar para toda a minha família votar em você também. Mas queria que você me dissesse por aqui, rapidamente, o que você planeja para acabar com a violência. Já que a violência é o seu... Me dê aí, por favor, E aí, exija dele te falar. Você vai votar nele, você vai pagar o salário dele. Isso tem uma coisa assim, das poucas coisas que eu acho que o americano tem assim, que eu olho e falo, pô, legal, isso é uma delas. Eu acho que o congressman lá, ele tem uma relação com o público proximidade muito grande. Tanto é que você vê até em filme, né? O cara falando assim, não posso votar nessa lei, porque os meus eleitores não vão ficar bravos comigo, porque ali o cara foi eleito para despoluir o Rio Tietê. Se ele aprova uma empresa que vai poluir o Rio Tietê, o pessoal vai lá no escritório dele. Fala, amigão, que é isso? Eu votei em você, você vai... Não, veja bem não. O cara tem uma conversa com o eleitor. Então eu queria muito que nessa eleição, a gente... você já sabe quem vai votar em presidente. Quero que a gente foque em deputado. Foque no Congresso. Congresso. Quem dali você achou que presta, que não presta? Vamos... Quem dos candidatos... Ah, eu sou de direita. Ótimo, beleza. Você é super de direita, pega lá os de direita. Tem gente de direita, super legal. Pega a lista dos de direita, mas vê em quem que você quer votar. Tudo isso que a gente sabe hoje, os nomes de Supremo, o nome, quem faz o quê. Não, porque a lei magnífica, as pessoas hoje são entendidas, isso. Vamos focar aqui, ó. Pega o que é prioridade para você e que a sua prioridade não seja uma não prioridade. Porque tem assim, eu quero que ele não seja eleito. Isso não é uma prioridade. Prioridade é, eu quero fazer isso e não deixar de fazer isso. Eu quero que as pessoas trans não joguem basquete. Não me interessa, isso não é uma prioridade. A gente tá falando de prioridade. Prioridade é positivo. O que você pra sua vida quer? Não, eu tô achando que tá muito violento, eu tô com medo de andar na minha rua. Opa, legal, então onde é a tua rua? Minha rua é aqui no Morumbi. Ah, é no Morumbi? Eu moro ali no Paraisópolis e, poxa, tem um tráfico na minha comunidade e eu queria... então, ótimo, então vamos lá, então vamos resolver o seu problema. Quem é o deputado que tá falando isso? Ah, eu sou de direita. Vamos um deputado de direita. Tem. Candidato tem. Diferente de presidente, que tem 3, de governador, que tem 4. Deputado de direita deve ter o quê? 300 candidatos? Deve, mais, né? Muito mais. Então lá, tem 1000 candidatos. Aí, vai atrás, ouve, vê e defende o seu deputado. Aí briga pelo seu deputado igual você briga pelo Lula. Briga pelo seu deputado igual você briga pelo Bolsonaro. Que aí você cria um congresso de gente que vai fazer coisas práticas por você. Porque a gente já aprendeu que Bolsonaro falava, eu não consigo governar porque eu não tenho congresso. O Lula falou, não consigo governar porque eu não tenho congresso. Então amigo, um beijo pra vocês. Na nossa democracia a gente lembra quem votou para presidente, em quem a gente votou, mas não lembra quem votou para vereador, para deputado estadual, na hora da federal, gente focar nisso. E tal. Eu acho que tá na hora da gente focar em quem... Porque eu olho os deputados e penso, meu Deus do céu, como é que o Eduardo Cunha foi eleito? Não, assim, quem é a pessoa, de verdade, quem foi a pessoa que falou assim, eu votei no Eduardo Cunha? Não conheço essa pessoa. Mas ele recebeu 200 mil votos, de repente. Você fala, quem foi essa pessoa em São Gonçalo que falou, aqui é Eduardo Cunha? Não conheço, de verdade não conheço, mas votaram, tá lá. Mas por que será que a gente votou nesse deputado? O que ele tem? O que ele falou? Tudo bem que ele tem umas ideias legais, mas o que ele falou na prática? Eu quero agora saber na prática. A gente não tem mais tempo. Eu quero saber na prática. Na prática, o que disse o meu deputado que eu gosto?
O cara que eu votei. Como votou naquilo que foi pauta. Isso, o cara vai ser reeleito. País, o que ele fez? Ficou 4 anos lá. E não precisa fazer uma pesquisa Quest. E tal. Google. Deputado Fábio Porchat, o que ele fez? Ele aqui, ó, aprovou essa lei, votou aqui. Pô, o deputado votou contra a 6x1 aqui. Pô, eu queria trabalhar mesmo. Tô achando 6x1 uma coisa esquisita. E, ó, esse cara que eu gostava dele tá votando meio errado do que eu achava. Opa, esse cara votou também, ele foi a favor da PEC e da blindagem. Escolhe aí 3 temas que você consideraria prioridade num deputado. Num deputado? Pra você. Eu, pensando hoje em Brasil, eu sinto que hoje a gente teria que pensar em violência, com certeza. Violência? Acho que violência é uma. E aí, dentro disso, de outro tema, né? Mas dentro da violência, entender o que é tratar a violência, né? E não assim, tem que armar a população. Não me parece que isso resolve a violência. Não... Subir o morro e matar todo mundo. Queria um dado que dissesse assim, olha, armaram a população no Uruguai e foi um sonho. Opa, aí talvez eu sou do dado. Se você disser assim, na Dinamarca, todo mundo tem uma arma e é uma lindeza. Eu ia falar, talvez seja interessante a gente armar a população, mas não vi ainda o dado de uma população armada que melhorou todo mundo. Tá. Então, violência hoje eu acho que é um problema. Eu acho que é uma pessoa focada em bem-estar. Então, precisamos de parque, precisamos de despoluir rio, precisamos de iluminação, preciso de que as pessoas se integrem à sociedade, à comunidade, à cidade. Então, bem-estar social. Tá. E pensando... E sinto que sim, a fome, a miséria... Desigualdade, pobreza. Desigualdade e pobreza. Miséria, então, o que eu posso fazer do básico para que as pessoas... Tenha menos gente passando fome, que tenha menos violência na rua e que as pessoas possam estar mais integradas. Estou pensando numa coisa que ele pode mudar de verdade. Numa sociedade sustentável. Né? E numa cidade sustentável. Porque a gente vota, tem uma coisa que é a seguinte, muitas vezes as pessoas votam assim, eu vou votar porque ele não é corrupto. Primeiro que a gente não sabe, mas digamos que ele não seja corrupto, mas ele é capaz? A gente precisa de 2 coisas, uma pessoa que não... Eu vi isso outro dia, o Alessandro Vieira falou isso no Roda Viva, eu achei isso muito legal. É um deputado ex-policial do MDB, mas eu achei muito interessante. Ele falou, a gente precisa de gente capaz e que ser honesta. A pessoa só é honesta, não serve. Não serve. Porque ela não é capaz, não vai fazer nada lá. Ela só é capaz, mas desonesta também não serve. A gente precisa dos 2. Não dá mais para votar só em quem é Porchat, o nosso papo é fé na sua fé. Qual que é a sua fé? A minha fé? Esquisito, sabia? É? Nunca pensei nisso. Eu não tenho exatamente fé em muita coisa. Mas apesar dos pesares, eu gosto muito do ser humano. Eu gosto, porque quando... Você acredita na rapaziada? Eu acredito na rapaziada, porque quando o ser humano é bom, ele é muito melhor do que o ruim é ruim. Assim, o cara quando é ruim, ele é horrível, mas o cara quando ele é bom, ele faz tudo valer. E tem uma coisa que é... Um cara faz o bem, ele consegue transformar todo um entorno dele. É muito, muito louco isso, assim, como uma maçã boa desapodrece o ser humano. Uma maçã boa derruba um sistema corrupto. Uma maçã boa consegue limpar um pedaço do lugar ali. Então eu acredito muito, curiosamente, nas pessoas. E dá para acreditar quando a gente tá num lugar onde está todo mundo bem, onde está todo mundo feliz, onde está todo mundo rindo. Quando eu tô no meu show e tá fazendo as pessoas darem risada e tá todo mundo rindo, ninguém ali tá pensando besteira. Ninguém ali tá pensando em atrapalhar o outro e prejudicar o outro. Tá todo mundo entregue, rindo, feliz. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo afim. E eu sinto que quando o ser humano se junta para fazer uma coisa boa, é muito legal, é muito potente, é muito forte. Claro, dá muita tristeza de ver quando o ser humano
é ruim. É mal. Mas se a gente desacredita no ser humano, a gente tem que lembrar que a gente é ser humano. Minha mãe é ser humano, meu sobrinho é ser humano. Dizer assim, o ser humano é horrível, eu entendo. Porque realmente a gente faz muita coisa ruim mesmo. Mas deixa eu te falar, o leão não é legal. O urso também não é. A lagartixa não é boa gente. Bicho é bicho, a gente é bicho. É que a gente é bicho com consciência. Por isso que a gente exige mais da gente. E a gente tem que se exigir o tempo todo. Eu sinto que estamos melhorando. Apesar dos pesares. Ah, é muito fácil você falar, Fábio, você é um homem hétero, branco. É verdade, é muito fácil eu falar. Mas a verdade é que estamos melhorando. A vida está melhor hoje do que era há 50 anos. Pergunta para qualquer mulher, para qualquer preto, para qualquer gay. Há 100 anos era melhor a sua vida ou era pior? Era muito, muito pior. Hoje é ruim? É ruim. Mas a gente tem que acreditar, senão a gente não anda para frente. Não adianta ser pessimista. Não adianta. Você pode ser realista, e acho que tem que ser. E entender quais são os problemas. Mas se você não tiver esperança, você não carrega para frente. Você não leva para frente. O jogo tá 5-0 pro adversário. Mas a gente vai precisar voltar pro segundo tempo. Você quer que seja 7-1 ou você quer que seja 5-3? Eu prefiro 5-3. Porque pelo menos eu fiz uns gols, eu consegui mexer alguma coisa ali, expulsei um do adversário, suspendi ele pro próximo jogo. A gente vai mexendo e a gente vai fazendo. Então, a minha fé ainda é na rapaziada, a minha fé ainda é nas pessoas. Mas para as pessoas serem... A ocasião faz o ladrão, já é o ditado. Então, não criemos ocasiões. Vamos criar situações onde as pessoas possam respirar, onde as pessoas possam dar risada, onde elas possam se divertir. Eu quero uma sociedade onde a moça que trabalha como empregada doméstica, ela tem o dinheirinho dela para tomar uma cerveja, saia para comer, que ela se divirta, que ela não precisa ficar 2 horas no trânsito para ir até a tua casa. Ela não é empregada doméstica, ela está empregada doméstica, porque ela vai fazer um curso e ela vai virar, ela vai fazer enfermagem e dali ela quer fazer um outro. É isso que eu acredito. Eu acredito que a gente precisa estar em constante evolução e precisamos ser agentes dessa transformação dos outros. Ainda mais quando a gente já conseguiu conquistar tanto. Eu sinto que precisamos o tempo inteiro evoluir e fazer os outros evoluírem. Se você não perguntou para alguém hoje se está tudo bem, está errado. Você tem que perguntar para alguém se está tudo bem, mesmo que ela responda no automático. Está tudo bem. Mas olhou no olho e falou, está tudo bem? Tá. Que bom. Já faz a diferença totalmente. E eu acredito que a essência do que é a religião, e qualquer religião que seja, tem essa pergunta clássica, né? A pessoa pergunta assim, você não acredita em Deus? O ateu, a resposta é, qual Deus? Porque são tantos deuses. Eu só não acredito em um Deus a mais que você não acredita em os outros todos. Eu só não acredito, tem um a menos que aí meu. Eu acredito que as essências de todas essas religiões, se você for em Maomé, em Buda, em até religião ou filosofia, em Jesus, em Kardec, todo mundo fala que é amor. É amor. E eu acredito que é amor. Se você dá amor, você colhe amor. É o que tem que ser. Para mim é isso. Às vezes você tá de mau humor, às vezes às vezes você esqueceu de dar amor hoje, às vezes você tá pensando em outra coisa. É verdade. E é por isso que a gente tem que ficar se cobrando. Mas não há outra solução para o mundo do que amor. A pessoa tá brava, brigando, abraçou ela, calmou, segurou. Às vezes você não consegue abraçar um desconhecido na rua, mas às vezes você consegue abraçar teu irmão. Pera, calma. Ei, vai daqui. O que a gente precisa fazer? Vamos, vou parar hoje o meu tempo, tinha que fazer uma coisa, não vou fazer. O que eu vou fazer para melhorar a tua vida? O que a gente vai fazer? Eu acredito nisso. E tento botar em prática. Às vezes esqueço, mas às vezes consigo. E a gente tem que conseguir. E eu sinto isso. E olhar para o outro. Olhar para o outro. A tal da empatia. Como é que você tá? Tá tudo bem? Você foi bom hoje? Pronto, então para mim foi bom também. Amém. Você sabe, você que convive tanto com a Bíblia, né? Estuda tanto a Bíblia, lê a Bíblia, sabe que o Novo Testamento só tem 2 vezes que aparece a expressão Deus é. Deus é, como se fosse definido. Só 2 vezes.
Jesus que diz que Deus é Espírito. E João apóstolo que diz que Deus é amor. Olha aí. Deus é Espírito amoroso. Isso é Deus. É. Então, vamos seguir nessa fé por um Brasil encharcado de amor. É, tem que ser. E vamos junto fazendo esse Brasil acontecer. Tudo bem? Tudo. Foi bom pra você? Tá cheio, tem um monte de merda acontecendo, mas a gente vai fazer. Muito bom, prazer imenso conversar com você, te Obrigado, conhecer de mais de verdade. perto. E obrigado por abrir o seu coração com a gente. Yes, tamo junto. Obrigado.